Então as pessoas sempre fazem a pergunta de, qual que é a alavancagem dessa operação? A alavancagem da operação, ela não importa. O que importa é o tamanho do stop que você quer aceitar em cima da sua conta. Então você quer aprender a trabalhar com mercados futuros para dar aquela alavancada na conta mais rápido. Eu trouxe esses $104 para cá para te mostrar realmente na prática as ordens sendo colocadas ali, entrando long, short e as sacadas. Então acho que já merece o teu like por todo o trabalho de estar gravando e trazer o capital para ser o mais completo para ti. Bom, a primeira coisa aqui dentro é que se você rola para baixo, aqui do lado ele tem o botão de transferir. Então você pode selecionar aqui da conta de fundos, a conta spot, para a conta de futuros perpétuos, a moeda e mandar o SDT para cá. Então você manda do saldo que está na spot para futuros e aí ele aparece aqui a quantia disponível. Então aqui em cima, nessa parte onde ele tem o isolada e o cruzada, ele dá uma explicação. Mas basicamente, se você tem $100 na conta e você entrar em um trade com $10 e selecionar isolada e não colocar stop ali, não colocar ponto de parada e a criptomoeda cair 100%, você perde os $10 que você colocou na posição isoladamente. Agora, se você entrar com $10 na posição, só que em vez de selecionar isolada, selecionar cruzada, quando chegar o final desses $10 que te liquidaria lá no 100%, ele começa a puxar dos outros 90 que é do seu saldo da conta. Então por isso cruzada, porque ele cruza o capital da operação com aquele que você tem de saldo e começa a puxar. Por isso que eu sempre te sugiro, cara, nos primeiros anos de mercado, deixa isolada, porque pode acontecer, eu já ouvi muito tipo de história, tu não vai ter ideia aí do que pode acontecer, desde a pessoa se esquecer, desde abrir sem querer, desde acabar a luz da casa, a internet da casa da pessoa e ela abrir uma operação alavancada sem querer, não sei, né, tem história de tudo que é tipo, mas com uma alavancagem alta isso liquidar totalmente a conta da pessoa. Quando a pessoa voltou e teve acesso, a conta dela tinha sido varrida. Por isso, foca sempre em isolada, porque o teu gerenciamento ele é mais fechado ali na operação. Justamente do lado aqui nas plataformas, a gente tem então a alavancagem, que por padrão dentro das corretoras, ela vem em 20. Então significa o seguinte, se você tem $100 aqui e você puxar a boletinha pro lado, que vai entrar com 100%, é $100 vezes 20 que tá ali em cima. Então são $2.000 nesse caso. Aí, se aqui no gráfico o preço subir 1%, você vai ganhar 1% em cima de 2.000, que seria 20. Só que se cair 1%, você vai perder 1% em cima de 2.000, que também seria menos 20. Só que a sua margem é os $100 inicial. Então você vê, se você perder 20, mais 20, 2%, mais 20, de $60, igual a 3%, mais 20, 80, igual a 4, mais 20, igual a 100, que é 5% da sua conta, você não tem mais margem. É isso que significa, você é liquidado porque você não tem mais capital para cobrir. A corretora, ela fecha a sua operação e acabou, seu dinheiro não tem mais como voltar, não existe um local onde você pode ir e falar, não, eu cliquei ali sem querer, me dá de volta, eu quero testar. Acabou, nunca mais tu vai ver esse teu capital. Então, você vê que na parte do Bitcoin, a alavancagem, ela vai até 125 vezes. Nesse caso, se você colocar todo o seu capital da conta em 125 e se movimentar 0,75% para cima, é o equivalente a dobrar a quantia de capital que tem dentro da sua conta. Mas se cair essa quantia, ele vai liquidar, porque vai pegar os $100 de margem na queda. Então as pessoas sempre fazem a pergunta de, qual que é a alavancagem dessa operação? A alavancagem da operação, ela não importa. O que importa é o tamanho do stop que você quer aceitar em cima da sua conta quando você entra em uma operação. Então, o que a gente utiliza? Quando a gente está fazendo day trade, abrindo e fechando operações em poucos minutos ao longo do dia, no máximo, a gente coloca em risco 0,3% da conta. Então, se eu tenho $100 na minha conta, eu vou abrir uma operação no curto prazo, eu só posso colocar 30 centavos, no caso em cima de uma conta de $100 de risco. Quando eu abro um swing trade, eu posso colocar até 5%. Por quê? Normalmente o swing trade, a gente abre 2, 3 swing trades por semana. Então, se der errado, todos eles, eu vou acabar perdendo 15% da minha conta em uma semana. A probabilidade de todos eles dar errado, ela é baixa. E para cada 5
5%, que eu aceito no máximo perder em uma única operação, a gente sempre busca 2 ou 3 vezes isso. Então, quando acerta, ele acaba compensando. Mas o ponto é, se a gente estiver falando aqui de você entrar numa operação também aceitando perder no máximo 5% da sua conta, 5% em cima de 100 é 5 dólares. Então, dentro das plataformas, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Colocou, vamos deixar em 1x aí no alavanca, né? O capital normal que ele tá aqui. Daí você, a mercado significa que vai estar entrando no preço atual. Então, o abrir aqui, né? Abrir a mercado. E aqui embaixo a gente escolheu aqui fazer trade por dentro dessa plataforma porque ela tem essas opções aqui de marcar e eu já entro sabendo o quanto que eu vou poder perder e o quanto que eu vou poder ganhar na movimentação de preço. Então agora aqui o ativo está em 59.558. Aqui do lado tem as ferramentas que a gente pode usar para estar desenhando dentro do gráfico até, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, abinha, setinha para o lado. Eu tenho essas duas aqui marcadas na estrelinha, aí elas aparecem nessa barra de favoritos aqui, ó. Então nessa barra de favoritos tem a posição comprada, eu seleciono ela, clico no meio da tela e aqui eu posso arrastar para ele me dar uma projeção de quanto para cima vai ser a porcentagem que o preço vai se movimentar, o quanto vai ser para baixo, até se eu quiser colocar o stop aqui, né, o ponto que ele fecha a operação no prejuízo ou no lucro, e qual que é a razão risco-retorno aqui. Nesse caso, ó, a gente tem uma razão 2.9 para cada $1 que eu estou colocando em risco ali para poder perder, eu posso buscar 2,9. Então, nesse caso aqui, ó, se eu entrar com toda a conta e colocar o stop ali, onde ele tá me dizendo aqui do lado, ó, daí eu escrevo SL aqui embaixo, que é long, daí no caso long é apostando para cima. O short significa apostando para baixo. Daí aqui ele tem, ó, abrir long e abrir short. Se o SL, o stop loss for em 58.555 e o TP, que é o take profit, é o alvo, for lá para cima, onde a gente está mirando aqui em 62.715, eu escrevo aqui 62.715. Olha só, entrando com toda a conta aqui, quando eu puxo pro lado, ele já me diz aqui embaixo, ó, que eu tenho o potencial de ter um lucro. Ele vai me dar um lucro se a operação chegar lá de 5.33 USDT. E se tiver uma queda até os 58, que é onde está na parte de baixo aqui, ele vai dar um prejuízo de 1.73. Por isso que uma conta redonda, se começar a testar aqui a plataforma com, por exemplo, 10 dólares ou 100 dólares ou 1.000 dólares, um número redondo, ele é sempre bom porque ele te ajuda no cálculo. Então eu sei que se aqui vai dar um lucro ali em cima de 5.3, é 5.3% em cima da conta que vai aumentar. E se eu tiver um stop, bater ali embaixo, eu vou perder 1.6, que dá 1,6% em cima da conta. Então ali eu já consigo ter esse gerenciamento. No máximo, em day trade, quando nós estamos abrindo e fechando operações no dia, ali de 3 a 5 operações no máximo, a gente aceita colocar no máximo 0,3% de risco em cada operação, que se todas derem errado vai dar 1,5% de stop na conta no dia, e aí a gente para. Então, uma vez que está selecionado aqui, eu coloquei a quantia de capital, no caso nós estamos 1x. Aqui embaixo, se eu clicar em abrir long agora, como fiz aqui, olha só, aqui do lado nós temos o meu ponto de entrada na operação, aqui embaixo nós temos o nosso stop loss e lá em cima nós temos o nosso alvo. Observa que eu posso movimentar o alvo clicando aqui e arrastando para baixo. Cliquei, segurei, arrastei para baixo, eu posso confirmar uma modificação desse meu alvo. A mesma coisa com o stop, eu posso arrastar ele para baixo. É claro que nesse cenário aqui o meu stop aumentou e o meu alvo diminuiu. Rolando para baixo, aqui ele acaba me mostrando as configurações da minha operação. BTC USD, isolada, 1x, que nem nós colocamos, é long apostando na alta. A quantia de BTC que tem nessa operação, 0.017. A quantia de capital, 101.09. O quanto que eu estou tendo aqui de lucro ou prejuízo e a porcentagem que equivale. Em cima do capital que eu coloquei na operação.
Ainda aqui, se eu clicar nessa parte com o teclado e tocando para o lado, ele me mostra as demais informações, como por exemplo aqui a minha margem, o preço de entrada da operação, que é o preço de referência, e adicionar. Aqui é onde nós podemos estar colocando uma ordem parcial no meio do caminho. Se bater ali em cima 62,15, eu fecharia toda a operação. Mas e se eu quiser fazer uma realização de lucro parcial antes dessa faixa de preço? É aqui que eu marco. Aqui no TPSL, eu clico aqui, ó, para marcar. Ele já tem dois registros. Um registro é o do nosso alvo, que nós colocamos ainda agora, e o outro é o do stop. Se eu clicar aqui no mais, olha só, ele já vem com a caixinha do Take Profit marcado. Então, marquei Take Profit, eu posso escrever o nosso ponto de entrada ali, tá em 59.500, a gente tem um alvo lá em 62 e o stop tá em 57.400. Eu posso marcar aqui que em 61, que é antes dos 62, que tá o alvo cheio, que vai fechar totalmente a operação, eu poderia fazer uma parcial. Então aqui do lado eu seleciono quanto da minha operação eu vou estar fechando naquela faixa de preço. Então eu posso escolher, se eu quero fechar 50% nessa ordem parcial, 70% nessa ordem parcial, é a gente que pega e escolhe aqui neste caso. Então na sequência eu clico em confirmar, ele manda aquela ordem parcial. Nesse caso, o mínimo do lote aqui no Bitcoin, eu tô com o mínimo, que é 0.01. Aí ele não tá me deixando fazer uma parcial. Vou fechar. Para eu fechar a operação, eu clico aqui no final a mercado. Cliquei a mercado. Aqui ele me diz se eu quero fazer uma parcial agora. Não, entrei, já quero fazer a operação. O resultado aqui já tá legal. Normalmente a gente nunca vai estar fazendo isso, né, tão rápido. Mas pode ser que tu tá olhando o trade se desenrolar. Tu falou, não, vou realizar 50%. Selecionou 50%, clicou confirmar. Tá feito, já realizou ali na hora. Depois tu pode clicar ali a mercado de novo e clicar em confirmar. Aí você fecha 100% a sua operação. Agora eu vou te mostrar uma operação já alavancada. Então nós vamos clicar aqui na parte onde está 1x. Vou trazer para o lado para uma operação aqui de 5 vezes de alavancagem. Então agora a mercado, se eu selecionar 100%, ele já vai me deixar comprar 5 vezes mais que isso. Então eu vou entrar com 500 e poucos dólares. E aqui tu pode também entrar em uma operação e depois colocar o teu alvo e o teu stop. Então vamos fazer, cliquei para entrar, ele mandou a operação. Se eu clico em cima da ordem, seguro com o mouse, arrasto para cima e solto lá em cima, ele já me chama aqui para colocar a minha ordem lá. Nesse caso a gente teria um lucro de 27 dólares. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer nesse cenário aqui para realizar lá naquele alvo 50%. Então clico aqui em 50%, pronto. Tá vendo que ali é uma parcial? Agora, se eu clico seguro, arrasto para baixo, eu sei que o meu stop ali embaixo é de 8.7. Então clicando em confirmar, aqui como eu não mexi em nada, ele é o stop cheio, né? Ele vai fechar totalmente a operação. Se agora eu levar outra ordem lá para cima, pois esta é uma operação long apostando na alta, eu também posso selecionar de novo. Vou realizar 75% do que sobrou. Ou não, lá eu vou fechar daí 100% a minha operação. Cliquei. A gente já tem uma operação agora então com ponto de entrada, o stop, um alvo para vender 50% do que eu entrei e outro alvo para vender 50% lá em cima. A mesma coisa então para fechar a operação aqui embaixo, mercado, operação fechada. E agora eu vou te mostrar uma operação de short apostando na baixa, mas está gostando do tutorial? Lembra de deixar aquele like e deixa aqui embaixo também qual dúvida que você tem nessa parte do futuros. Não entendeu bem a parte ali das alavancagens, de isolada, cruzada? Deixa aqui embaixo que eu vou estar olhando na hora para estar te respondendo. Para estar entrando na operação short, vou desmarcar a caixinha ali do long e a gente vai selecionar a quantia de capital. Eu ainda estou com uma alavancagem aqui de 5x na parte verdinha que é long. Eu vou clicar lá em cima de novo, porque aqui ele me mostra a alavancagem para a operação de short. Então eu também posso colocar uma alavancagem ali até diferente da alavancagem long e ela já fica como padrão para esse ativo. Se você entrar em outro ativo, tem que modificar também. Então cliquei em confirmar. Já estamos em 7x. Então, se a partir daqui eu selecionar a quantia de capital e abrir o short, como está mercado, ele já abre agora. Então, ali do lado, assim como tem a posição comprada, tem a posição vendida também, que ela está favoritada. E aqui em cima eu tenho ela. Então, cliquei nela. Vou clicar em cima do meu preço médio aqui de entrada, porque a minha ordem está aqui. Então, aqui eu seleciono
para ver a porcentagem aqui entre parênteses do meu stop, aqui entre parênteses, ó. E para baixo, então se o preço cair, eu lucro com essa operação. Então cliquei em cima da order, segurei, arrastei para cima. Só eu rolar para baixo aqui e dou um confirmar. Pronto, meu stop foi colocado aqui. Se eu clicar, segurar, arrastar para baixo, soltar, aqui então eu posso colocar uma parcial de lucro. Vou vender 50% ou nessa aqui vamos fazer o seguinte, vamos vender 25% ali. Ó, já temos na nossa ordem para vender 25. Se eu arrastar mais a outra ordem para baixo aqui, eu posso selecionar para depois realizar 50% de tudo que sobrou. Pronto, já está aqui mais uma. E eu posso colocar quantas eu quiser enquanto tiver capital ali na operação, eu posso ir rolando elas para baixo. Então seleciono aqui se eu quero colocar todo o capital e fechar a operação e pronto. Olha só, a gente tem 3 ordens de alvo nessa operação. E claro, posso vir aqui do lado, ó, tava andando e vir no limite e fechar. Mercado, fecha a operação. Aqui do lado, daí ele vai mostrar para você as suas ordens em abertas, né? As suas ordens que você deixa de alvo e de stop e também as ordens limite que eu vou te mostrar agora. Do lado vai ter histórico de ordens. Então aqui em cima você seleciona o período. Ele me fala, essa última era um short, aqui a gente abriu o short, fechou o long antes, histórico de trades. Olha só, aqui ele está falando como foi o PNL das nossas últimas operações. Então aqui deu $1 e pouco, aqui deu mais 60 e poucos centavos, aqui deu mais 14 que a gente fez junto agora. Também vai ter aqui histórico de posições, é um formato diferente de tá vendo, que ele te mostra todas as informações do teu trade, o horário, os preços, a quantidade de capital, o lucro e o prejuízo das operações que aconteceram. E em histórico de transações, ele te mostra aqui o seu lucro e prejuízo não realizado e também a taxa do trading que ela foi cobrada. O ponto é, a taxa de trading, quanto mais você alavanca aqui na parte de cima, mais é cobrado taxa em cima da sua operação. Por isso que, normalmente, a gente utiliza no máximo 5 vezes de alavancagem e ainda quer operações ali que elas levem vários e vários minutos que o preço consiga se movimentar mais que 1% de distância do nosso ponto de entrada, porque daí a taxa ela fica pequena. Aqui no caso dessa plataforma que ela tem a melhor taxa para a gente estar fazendo as operações é uma taxa de 0,02 para o maker que coloca uma ordem limite que ela não é executada na hora e o taker que coloca a ordem a mercado que nem a gente estava fazendo agora, ela tem uma taxa de 0,05. A gente testou todas as plataformas, essa aqui foi a que se mostrou com a melhor taxa e a melhor funcionalidade ali na parte de ter todas essas coisas que eu te mostrei de colocar os alvos, dela ser boa, ela não deu nem um bugzinho enquanto a gente tava gravando e nem no dia a dia quando a gente tá operando. A ordem maker ali, que é essa que não é executada na hora, significa que a gente não vai usar mercado, a gente vai usar um limite. Então, se eu quero vender, eu posso vender quando o preço não estiver aqui, mas sim quando ele chegar ali em cima, caso ele vier a chegar, por exemplo, em 61 mil. Então, aqui no preço da ordem com limite selecionada, eu escrevo 61 mil, seleciono a quantia de capital e clico para entrar no short. Só que aí eu não entro na hora, a minha ordem ela fica apregoada lá em cima. Então o preço tá aqui, mas só vai entrar quando o preço chegar na ordem lá em cima. Nesse caso, você vê que aqui do lado eu não tinha marcado nada. Então ele vai só entrar na ordem, não vai ter um alvo e não vai ter um stop. A gente teria que ir ali e colocar. Porém, eu posso colocar uma ordem limite para quando o preço chegar lá, ele já entra com o stop, com o alvo. Vou te mostrar. Então a gente fecha aqui essa ordem, exclui ela na tela. Ó, vamos colocar aqui de novo para inserir o capital, o preço de 61 mil e vamos clicar aqui no TPSL, Take Profit Stop Loss, da parte do short, que daí é do lado. Então, nesse caso, se eu vou entrar short em 61, clico aqui na minha posição short. Então, para baixo eu coloco ali o meu alvo. O meu stop ali, nesse caso, ele está em 62, então SL, que é Stop Loss, 62 mil. Ele já me diz que eu vou ter uma perda de 6,4 dólares e com um alvo ali na casa de 56.800, escrevo aqui TP 56.800. Ele já me fala ó, que
Quando o preço chegar, o PNL, o lucro estimado será de 26,8. Então eu rolo aqui para baixo, clico no botão vermelho de abrir short e pronto. A minha ordem, ela está aqui mais uma vez. Se o preço chegar aqui, quando essa ordem é executada, ela já entra com o stop e com o alvo aqui embaixo. Então depois você pode vir também e digitar as parciais uma vez que entrou na operação. Se você não está bem confiante, quer entrar e fazer uns testes, rolando para cima, aqui tem a conta demo. Então a conta demo você ganha um saldo ali que ele não existe, né? É fictício para fazer as operações testar. Essa também é a única plataforma que tem um simulador que utiliza o gráfico real. Então deixa aquele like para estar ajudando. Vou deixar no meio da tela agora o vídeo que ensina como utilizar aqui a plataforma desde a parte de spot, futuros, como estar utilizando, depositando, criando a conta, fazendo transferência, para você estar utilizando também a melhor plataforma que pode economizar milhares de reais de taxa ao longo dos anos. E se você quiser abrir a conta gratuitamente aqui na plataforma também, eu vou deixar o link fixado nos comentários, que é o link ali onde você tem acesso a todos os bônus depois de poder participar das promoções da corretora, que ela aparece na página inicial. Ó, cliquei em cima da logo e aqui ele já vai aparecer os campeonatos. Se você rolar para baixo, ó, tem diversas competições, ações, festas, eventos que estão rolando que você